A Raja Yoga é a yoga da educação da consciência. Aquele que estuda praticamente a Raja Yoga adquire consciência do seu eu. Adquire ao mesmo tempo extraordinários poderes interiores, controle sobre si e a capacidade de influenciar outras pessoas. A Raja Yoga, em relação com o mundo psíquico do homem, com sua consciência em si, tem o mesmo significado que a Hatha Yoga em relação ao mundo físico. A Hatha Yoga é a yoga do domínio do corpo, a aquisição do controle do corpo e suas funções. A Raja Yoga é a yoga do domínio pelo homem da ilusória e errônea consciência de si e da aquisição do controle da consciência. A Raja Yoga ensina ao homem o que constitui a base da filosofia do mundo todo, o conhecimento de si. Assim como a Hatha Yoga considera o corpo físico imperfeito, mas capaz de ser mudado para melhor, também do mesmo modo, a Raja Yoga considera o aparelho psíquico do homem longe do ideal, mas capaz de ser corrigido e aperfeiçoado. A tarefa da Raja Yoga é a colocação da consciência, que é inteiramente análoga à colocação da voz no canto. O pensamento ocidental corrente não compreende pelo menos a necessidade de colocação da consciência. Acha que, de modo geral, a consciência comum é de todo suficiente e que o homem não pode ter nada a mais. A Raja Yoga estabelece que a consciência como uma voz poderosa exige colocação adequada, que multiplicaria 10 vezes seu poder e qualidade. Aumentaria sua eficiência, faria com que ela soasse melhor, reproduzisse melhor, reconstruísse a inter-relação das ideias, abarcasse mais de uma só vez. A primeira afirmação da Raja Yoga é que o homem não se conhece de modo algum e tem de si uma ideia completamente falsa, distorcida. Essa falta de compreensão de si é a dificuldade principal do homem em seu caminho, a causa fundamental de sua fraqueza. Se imaginamos um homem que não conhece seu corpo, as partes de seu corpo, o número e posição relativa delas, não sabe que tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e etc. Isso dará uma imagem exata de nossa posição em relação ao nosso mundo psíquico. Do ponto de vista da Raja Yoga, o mecanismo psíquico do homem é um sistema de lentes escurecidas e deformadas através do qual sua consciência considera o mundo e a si mesma, recebendo uma imagem que não corresponde de modo algum à realidade. O defeito principal do mecanismo psíquico do homem é que ele o faz aceitar como isolado aquilo que ele apresenta isolado. O homem que acredita em seu mecanismo psíquico é um homem que acredita no campo de visão do binóculo através do qual ele olha, na plena convicção de que o que entra no campo de visão de seu binóculo naquele momento existe separadamente do que não entra nele. Alcança-se o novo conhecimento de si na Raja Yoga, através de um estudo dos princípios do mundo psíquico do homem e através de uma longa série de exercícios da consciência. Um estudo dos princípios da vida psíquica mostra ao homem os 4 estados de consciência possíveis a ele, que na psicologia hindu comum são chamados sono profundo, sono dos sonhos, estado desperto, turuya ou estado de iluminação. Nos ensinamentos esotéricos, definem-se esses estados de consciência de modo um pouco diferente, mas permanecem 4 e suas relações mútuas continuam próximas do que está acima. Depois disso, segue-se o estudo das funções psíquicas, pensamento, sentimento, sensação e etc., tanto separadamente quanto em sua relação recíproca. O estudo dos sonhos, dos processos psíquicos semiconscientes e inconscientes, das ilusões e autoenganos, das várias formas e auto-hipnose e autossugestão, com o objetivo de livrar-se deles.
Uma das primeiras tarefas práticas colocadas diante daquele que começa a estudar a Raja Yoga é a obtenção da capacidade de parar os pensamentos, a capacidade de não pensar, isto é, parar inteiramente o intelecto quando quiser, dar uma pausa completa ao aparato psíquico. Essa capacidade de parar o pensamento é considerada uma condição necessária para despertar certos poderes e possibilidades latentes no homem, e para subordinar à vontade os processos psíquicos inconscientes. Só quando o homem tenha criado em si essa capacidade de parar o fluxo dos pensamentos, pode se acercar da possibilidade de ouvir os pensamentos de outras pessoas e todas as vozes que falam incessantemente na natureza, as vozes das diversas pequenas vidas, que são suas próprias partes componentes, e as vozes das grandes vidas, das quais ele é uma parte componente. Só quando tem adquirido a capacidade de criar um estado mental passivo, pode o homem esperar ouvir a voz do silêncio, a única que pode revelar-lhe as verdades e segredos ocultos para ele. Além disso, e essa é a primeira coisa que se alcança, ao aprender a deter o pensamento quando quiser, o homem adquire o poder de reduzir o dispêndio inútil de energia psíquica do pensar desnecessário. Este é um dos males principais de nossa vida interior. Quantas vezes acontece que algum pensamento entra em nossa mente e ela, não tendo poder para expulsá-lo, revolve o pensamento continuamente sem cessar, como um rio rola continuamente uma pedra em seu leito. Isso ocorre especialmente quando um homem está agitado, ofendido ou magoado, tem medo, suspeita de algo e assim por diante, e as pessoas não compreendem que quantidade enorme de energia é gasta nesse rolar desnecessário dos mesmos pensamentos, das mesmas palavras da mente. As pessoas não se dão conta de que um homem, sem notar, pode repetir muitos milhares de vezes, no período de 1 ou 2 horas, alguma frase tola ou fragmento de verso que ficou retido em sua mente, sem qualquer razão. Quando o discípulo tiver aprendido a não pensar, ensina-lhe a pensar, pensar no que ele quer, e não em qualquer coisa que lhe venha à cabeça. Isso é um método de concentração, a concentração completa da mente num assunto e a capacidade de não pensar em qualquer outra coisa ao mesmo tempo, a capacidade de não ser desviado por associações acidentais. Dá ao homem enormes poderes. Ele pode, então, obrigar-se não só a pensar, mas também a não sentir, não ouvir, não ver nada que acontece em volta dele. Pode evitar a sensação de qualquer espécie de desconforto físico, calor, frio ou sofrimento. É capaz de, com um único esforço, tornar-se insensível a qualquer dor, mesmo a mais terrível. Isso explica uma das teorias de que a Hatha Yoga se torna mais fácil depois da Raja Yoga. O passo seguinte, o terceiro, é a meditação. Aquele que estudou a concentração aprendeu a usá-la, isto é, a meditar, a penetrar profundamente numa determinada questão, examinar seus diferentes aspectos um após outro, encontrar nela correlações e analogias com tudo aquilo que sabe, pensou ou ouviu antes. A meditação correta revela ao homem uma quantidade infinita de aspectos novos para ele de coisas que antes pensava serem conhecidas por ele. Mostra-lhe profundezas sobre as quais nunca lhe ocorrera pensar e, acima de tudo, o aproxima da nova consciência, cujos clarões, como relâmpagos, começam a iluminar suas meditações, revelando-lhe por um momento horizontes infinitamente remotos. O próximo passo, o quarto, é a contemplação. O homem aprendeu, tendo colocado diante de si uma questão ou outra, a penetrar nela tão profundamente quanto possível sem pensar, ou mesmo, sem colocar qualquer questão diante de si, a penetrar profundamente numa ideia,
numa imagem mental. Paisagem, fenômeno da natureza, som, número. O homem que aprendeu a contemplar desperta as faculdades superiores de sua alma. Abre-se às influências que vêm das esferas superiores da vida do mundo e, por assim dizer, comunga com os mistérios mais profundos do universo. Ao mesmo tempo, a Raja Yoga faz do eu do homem o objeto de concentração, meditação e contemplação, ensinando o homem a economizar seus poderes mentais e dirigi-los quando quiser. A Raja Yoga exige dele que os dirija para o conhecimento de si, o conhecimento do seu eu verdadeiro. A transformação da consciência de si do homem e de seu sentimento de si é a meta principal da Raja Yoga. Seu objetivo é fazer com que o homem realmente sinta e se torne consciente de suas culminâncias e profundezas, pelas quais ele entra em contato com a eternidade e o infinito, isto é, fazer com que o homem sinta que não é um grão de poeira mortal, temporário e finito no universo infinito, mas uma quantidade imortal, eterna e infinita igual a todo o universo. Uma gota no oceano do espírito, mas uma gota que pode conter todo o oceano. A expansão do eu, de acordo com os métodos da Raja Yoga, é justamente essa união da consciência do homem com a consciência do mundo, a transferência do foco da consciência de si, de uma pequena unidade isolada, para o infinito. A Raja Yoga expande o eu do homem e reconstrói sua visão e seu sentimento de si. Como resultado, o homem atinge um estado de extraordinária liberdade e poder. Não só controla a si mesmo, mas pode controlar os outros. Pode ler os pensamentos de outras pessoas, quer estejam próximas dele ou à distância. Pode sugerir a elas seus próprios pensamentos e desejos e submetê-las a si mesmo. Pode adquirir clarividência, conhecer o passado e o futuro. Tudo isso pode parecer fantástico e impossível a um leitor europeu. Mas muito do milagroso não é de fato absolutamente impossível, como parece à primeira vista. Nos métodos da Raja Yoga, tudo se baseia na compreensão de leis incompreensíveis para nós, e no caráter estritamente consecutivo e gradativo do trabalho sobre si. A ideia da separação de si, do não apego, ocupa um lugar muito importante na prática da Raja Yoga. Depois disso, segue-se a ideia da ausência de permanência e unidade do homem, e em seu eu, e mais adiante, a ideia da não existência da separação do homem, da ausência de qualquer divisão entre o homem, a humanidade e a natureza. O estudo da Raja Yoga é impossível sem a orientação constante e direta de um mestre. Antes de o aluno começar a estudar a si mesmo, é estudado pelo mestre, que determina o caminho que ele deve seguir, isto é, a sequência de exercícios que ele deve fazer, já que os exercícios nunca podem ser os mesmos para homens diferentes. A meta da Raja Yoga é aproximar o homem da consciência superior, provando-lhe a possibilidade de um novo estado de consciência, semelhante ao despertar depois do sono. Enquanto o homem não conhecer o sabor e a sensação desse despertar, enquanto sua mente ainda estiver adormecida, a Raja Yoga objetiva tornar a ideia de despertar compreensível para ele, falando-lhe das pessoas que despertaram, ensinando-lhe a reconhecer os frutos do pensamento e atividade delas, que são inteiramente diferentes dos resultados da atividade das pessoas comuns.